Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Seja você sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Toda semana estamos aqui, trazendo informação útil, de qualidade e muito segura para vocês. O tema de hoje é fundamental. Falaremos sobre a ansiedade. Olha, infelizmente o Brasil lidera o ranking mundial em número de pessoas com ansiedade, com mais de 18 milhões de brasileiros afetados, representando aí cerca de 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde e a OMS. Reforço que é o triplo da média mundial. A ansiedade é sim considerada um problema de saúde pública no nosso país e também no mundo, com um impacto significativo na vida das pessoas e também dos trabalhadores. E é por isso que hoje recebemos a psicóloga, neuropsicóloga e docente da Universidade de Araraquara, doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Giovana Benassi César. Seja muitíssimo bem-vinda. É um prazer uma honra tê-la aqui conosco. Prazer é meu estar aqui com você hoje, Pri, principalmente falando sobre esse tema tão importante, né, que a gente tem observado aí. Acho que os dados têm mostrado, né, e principalmente para falar sobre saúde mental. Olha, e infelizmente o Brasil lidera esse ranking, mas eu queria entender quais fatores você atribui para esse alto índice entre os brasileiros, Giovana. Eu acho que assim, a gente nunca pode pensar numa única causa, tá? Então a causa ela é multifatorial, tá? A gente tem questões, aspectos biológicos, né, que são a questão da genética. A gente também tem o contexto em que a gente está inserido, e se a gente for pensar nesse contexto, né, tem questões socioeconômicas envolvidas, enfim. Eu acho que a sociedade como um todo, quando a gente pensa principalmente na tecnologia, né, a gente tem consumido de uma maneira muito intensa, e as informações também, assim, a gente tem acesso às informações de todo tipo, a todo momento, né? E a gente tem também o controle da velocidade em que a gente acessa essas informações. Eu acho que tudo isso faz com que esse número de pessoas aí com sintomas relacionados à ansiedade também tenha um aumento expressivo. E olha, acredito, não sei, que todos nós sentimos de alguma forma ansiedade, ou em relação ao evento, em relação a alguma prova, em relação a algum processo seletivo, processo de trabalho, enfim, nós temos de alguma forma a ansiedade convivendo aí com a gente, é uma dor coletiva, eu falo. Mas afinal, o que é a ansiedade e quando a ansiedade passa do limite? Quando ela vira um transtorno, de fato, uma preocupação? A ansiedade, ela é uma emoção natural, tá? E essencial. Sempre quando a gente pensa em ansiedade, isso eu gosto muito de falar para os alunos, porque a gente tem uma visão muito de que a ansiedade é somente uma coisa negativa para a gente, na nossa vida, enfim, que nos atrapalha, enfim. Mas não, pelo contrário, tá? A ansiedade, ela é uma emoção como a alegria, como a tristeza, como a raiva, enfim, ela tem um papel fundamental. Em que sentido? A ansiedade, ela funciona como se fosse um alerta, né? Então a gente faz uma antecipação de determinados eventos, de situações que a gente vai vivenciar no futuro, e a partir disso a gente consegue fazer um planejamento antecipado, tá? Então se a gente for pensar na finalidade da ansiedade, ela tem um papel essencial para a nossa vida. Então, como por exemplo, eu tenho uma prova, eu tenho uma entrevista de emprego, ou até mesmo eu vou vir conversar aqui com você numa entrevista de TV. A gente sente a ansiedade e isso é importante porque faz com que a gente tenha um planejamento mais assertivo para isso, tá? Então, eu sempre gosto de trazer esse olhar também positivo da ansiedade,
Porque é o conceito principal dela, tá? E em termos de, se a gente for pensar em termos de evolução, ela tem um papel, inclusive, muito fundamental em termos de sobrevivência. Ela tem uma função benéfica. Ela tem uma função benéfica. Mas e aí, a sua pergunta, quando que acontece que isso se torna algo negativo? Porque hoje as pessoas conhecem muito a ansiedade com um viés muito negativo e que tem uma interferência aí na nossa vida. Então, quando isso acaba sendo prejudicial, quando a gente começa a antecipar de uma maneira as situações que a gente vai vivenciar de uma maneira desproporcional, né? Sempre antecipando as situações, trazendo um viés negativo, esperando, né, sempre o pior. E eu sempre gosto de usar um termo, mas assim, a gente sempre tenta catastrofizar situações futuras. E aí isso faz com que no presente a gente fique como? Em alerta, em estado de alerta, sentindo todos os sintomas aí que eu acredito que todos nós já experienciamos alguma vez na nossa vida. Tá? Vamos falar desses sintomas? Quais são os sintomas naturais, necessários para a boa função da ansiedade, dessa emoção? E quais são os sintomas que são sintomas de alerta para a gente prestar atenção? Eu sei que às vezes são inúmeros, né? Dependendo da personalidade de cada pessoa. Mas sintomas que a gente tem que ficar em alerta que, ó, isso não é natural, isso não é legal sentir. Tá. Eu acho que a partir do momento que quando a ansiedade ela se torna negativa na vida do indivíduo, é principalmente quando essa ansiedade ela traz um sofrimento. Eu acho que a gente tem que pensar no sofrimento que esse indivíduo sente perante as situações em que ela está vivenciando ou vai vivenciar, e aí fica nessa expectativa, criando aí sempre um sentimento de alerta, com reações fisiológicas, como por exemplo, sudorese, taquicardia, hiperventilação, né, que é uma respiração mais acelerada, ao pensar, ao imaginar vivendo determinado tipo de situação, tá? E que são situações que muitas vezes não nos oferecem nenhum tipo de risco, né? Como por exemplo, se a gente pensar se expor, né, numa TV ou, enfim, dar uma aula ou até mesmo fazer uma entrevista de emprego, dirigir, né? Então isso é bem gente que tem questões com a direção. Isso, sim. O tempo em que esses sintomas e sinais relacionados à ansiedade estão ali presentes na vida desse indivíduo e principalmente o impacto que isso tem na vida da pessoa, né? Muitas vezes limitando, inclusive, de fazer coisas que a pessoa gostaria de fazer, de se expor, mas por todas essas reações, sejam a nível fisiológico, a nível de comportamento e também os pensamentos, né, no sentido de sempre catastrofizar aquilo que está por vir, isso faz com que a pessoa se limite e não faça coisas que ela gostaria, que ela tem vontade ou enfim. Existe uma diferença entre entre o transtorno de ansiedade e a crise de ansiedade? Quando a gente pensa em crise de ansiedade, a gente sempre pensa em algo mais pontual, né? Então, eu vou ter um evento e aí eu tive um sintoma mais intenso relacionado à ansiedade. O transtorno não, né? O transtorno, normalmente as crises fazem parte de um quadro, né, mais patológico, né, do transtorno de ansiedade, dos transtornos de ansiedade, porque a gente não tem só um transtorno, né, que enquadra de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental. Mas o transtorno de ansiedade ele é caracterizado por esses prejuízos que aqueles sintomas e sinais da ansiedade trazem para a vida do indivíduo, né? E também em relação ao tempo, né? Então, pelo menos aí tem que estar experienciando esses sintomas por pelo menos 6 meses, né? De uma maneira intensa e que traga um prejuízo. E no próximo bloco a gente vai aprofundar e tentar entender, será que as características atuais da nossa sociedade, essa sociedade da produção, da produtividade, não podemos descansar, temos que estar sempre além, né, visionários, será que isso traz um pouquinho de ansiedade? Giovana Benassi César continua conosco aqui no Conexão Saúde. Logo a gente volta com mais assunto aqui, com mais aprofundamento deste tema primordial, porque prevenção é saúde e a gente precisa nomear e entender as questões para que a gente possa também procurar ajuda, certo, Giovana?
E a gente também vai falar de tratamentos aqui, né? Porque, claro, com certeza tem, né, uma luz no final do túnel. E a gente dá início aos nossos quadros de saúde. Vamos começar falando de prevenção, que é um dos pilares da importância da qualidade de vida, pilares da saúde. E quem está com a gente é ela, a doutora Márcia Gandini, ortodontista e especialista em ortopedia funcional dos maxilares, lá do Instituto de Saúde Especializado. E neste mês de julho, gente, é o mês laranja. Ela já trouxe pra gente a semana passada essa pauta importante, que é dedicado à conscientização sobre a saúde bucal. E ela sempre traz alertas fundamentais para muitos problemas que surgem na vida adulta, que poderiam ter sido evitados na infância. Então é um olhar atento aí, ó, que a gente precisa ter para as nossas crianças. Olá, aqui é a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Eu sou da Gandini Ortodontia, que está localizada no Instituto de Saúde Especializado de Araraquara, o ISE. Nesse mês de julho, vamos abordar e reforçar a importância do ortodontista. Essa especialidade que fará toda a diferença se, com compartilhamento de informações, for procurada pelos pais, tutores e ou responsáveis pelas crianças. Você já ouviu falar no Julho Laranja? Não? Seria a primeira vez que você ouve falar sobre? Pois bem, o Julho Laranja é uma campanha que tem por objetivo difundir a ortodontia preventiva para as crianças a partir dos 6 anos de idade. É também uma campanha que busca estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis, como uma higiene bucal adequada, uma alimentação balanceada e nutritiva, além de uma boa noite de sono. Foi idealizada em 2019 e o mês de julho foi escolhido em função das férias escolares, momento em que as crianças e seus responsáveis se encontram com maior disponibilidade de tempo. Então, do que especificamente se trata o Julho Laranja? O que é o Julho Laranja? É uma campanha de saúde pública que tem como meta a promoção da autoestima e bem-estar psicológico, essenciais à saúde das crianças e adolescentes. Dessa forma, essa iniciativa estimula e reforça a importância da saúde bucal na infância, buscando conscientizar vocês, pais ou responsáveis, a levarem seus filhos à primeira consulta ao ortodontista o mais cedo possível. Esse é o momento ideal para identificar e diagnosticar possíveis problemas que já podem estar interferindo ou podem vir a interferir de maneira negativa no desenvolvimento da mordida da criança. Por consequência, esse é o melhor momento para se intervir. E você pode perguntar, então, doutora, que problemas seriam esses? Eu posso dizer a vocês: a perda precoce de um dente de leite por motivo de trauma ou cáries, detectar que a criança está respirando pela boca e não está utilizando corretamente a respiração pelo nariz, observando que ela vem apresentando um sono agitado, com ronco, dormindo de boca aberta, apresentando baixo rendimento escolar, até mesmo observar uma deglutição atípica, quer dizer, o engolir, o deglutir, colocando a língua e ou o lábio entre os dentes, são apenas alguns exemplos que o especialista pode observar nessa fase que a criança se encontra. Essa visão do especialista é de grande importância para o desenvolvimento correto daquilo que chamamos de complexo crânio-facial, ou seja, a boca, os músculos, os dentes, a mordida, a língua, os ossos da face dessa criança, tudo que forma o rosto e a maneira que ela irá falar, comer, se comunicar, sorrir, respirar, enfim, tudo que está relacionado com o seu desenvolvimento biológico e social. Portanto, essa fase de monitorar esse ser em desenvolvimento não quer dizer especificamente que ele irá precisar de alguma intervenção ou de tratamento, mas aqui eu deixo o meu alerta de que o ortodontista é o especialista capacitado com a visão e o conhecimento para essa avaliação. Então,
Vocês pais ou responsáveis, não deixem essa campanha e o seu alerta passarem em branco. Lembrando, a partir dos 6 anos de idade, essa é a oportunidade perfeita para essa avaliação. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Se informe sobre o Júlio Laranja. Vai valer muito a pena. Gandini Ortodontia. 16 99741 1685. Cirurgia plástica também é reparação, é funcionalidade, é recuperação da nossa autoestima e qualidade de vida. Confira! Cirurgia de Mummy Makeover, já ouviu falar sobre isso? É uma cirurgia em que ela é indicada para mães e que apresentaram após a gestação uma pitose, uma queda da mama e uma distensão do abdômen com um acúmulo de gordura localizado ou mesmo uma distensão com dobra abdominal. Essa cirurgia pode ser realizada simultaneamente, a tão conhecida Mummy Makeover, ou podemos fazer ela separada, primeiro mama, depois abdômen. Tudo vai depender de caso a caso e ver quais são as necessidades reais de cada paciente. Por que será que algumas pessoas acordam cansadas? Qual será que é a relação entre o sono ruim e doenças como ansiedade, que é a nossa pauta de hoje, pressão alta e obesidade? Dados científicos, os estudos atuais e dicas práticas para te ajudar a entender e a melhorar a sua rotina de sono. Porque dormir mal pode estar te deixando muito doente e você nem percebeu. Por isso que é muito bom, né, a gente falar dos pilares mais poderosos da saúde, que é o sono. Dormir bem, gente, não é luxo, é necessidade. Fala, doutora Ilan Rodrigues. Quer saber se você está dormindo certo ou dormindo errado? Acompanhe esse vídeo aqui comigo. Meu nome é Ilan Rodrigues, neurologista, estou aqui para trazer a Neurodica da semana. Estudos indicam que nós, brasileiros, dormimos em média 6 horas e meia por noite ou menos e que 2/3 dos brasileiros, 65%, dorme mal de alguma forma. Como assim dorme mal, doutor? Sabe você que acha que está dormindo bem, mas você vive cansado, você vive esquecido, começa a fazer as coisas e não termina, você vai fazer uma coisa em um lugar e esquece o que é que você foi fazer, você que vive com dores no corpo, indisposto e, via de regra, você que dorme mas sente que não descansou, então esse vídeo aqui é para você. Dormir 6 horas e meia por noite, em média, tá? Essa é a média do brasileiro, é pouco. E eu queria ensinar para vocês aqui o que são alguns dados normais em relação ao sono. Um ser humano adulto precisa dormir de 7 a 9 horas por noite, em média, tá? O que dá uma média aqui de 8 horas por noite. É por isso que esse número famoso 8 é o número que todo mundo conhece, mas ninguém pratica. A maioria das pessoas dorme menos de 7 horas por noite, que seria o mínimo necessário para ter saúde. Você sabia que o seu corpo sente falta de sono? Seu corpo sofre quando você não dorme direito? Quer dizer, saber você já sabe, né? As dores nas juntas, os esquecimentos, as indisposições, todas essas coisas são sinais de que alguma coisa não está indo bem na qualidade do seu descanso. É o seu corpo te dando avisos de que você está dormindo errado, como se não bastasse todas as coisas que a gente acerta e erra na vida, né? Parece que nem dormir direito a gente sabe mais. Então, acompanhe aqui comigo os próximos vídeos ao longo aí desse mês, que toda semana eu vou trazer uma dica para melhorar a qualidade do seu sono. Então, acompanhe a série, por assim dizer. Eu volto na semana que vem ensinando o tempo de duração do sono e como a gente pode fazer para sentir sono num horário mais apropriado. Beleza? A gente se vê então. E falar sobre a dor da perda nem sempre é fácil, a gente sabe. Mas é neste silêncio tão difícil de nomear que o cuidado precisa chegar. Hoje, a doutora Bruna Teixeira Pinto, doutora em terapia ocupacional, conversa com a gente sobre o grupo de acolhimento ao luto da Clínica da Vida, que é um espaço de escuta, troca e ressignificação. Oi, gente, eu sou a Bruna, sou terapeuta ocupacional e estou aqui mais uma vez para continuar
continuar falando sobre o que eu comecei no encontro passado, que eu falei sobre luto por perda de bichinhos de estimação. Então, pensando nisso, pensando em toda a complexidade que é um processo de luto, que pode ser um processo de luto, aqui na clínica eu fiz um grupo de luto, né? Um grupo de acolhimento ao luto, da perda à ressignificação da vida. E qual é o objetivo desse grupo? É cuidar desse processo. Esse processo, ele é muito difícil, a gente já parte desse princípio, ninguém tem dúvida, né? Então, quando a gente recebe um cuidado para passar por esse processo, a gente passa por ele de uma forma melhor. Então, nesse grupo, esses encontros, é claro que o grupo é dividido, né? A depender de como foi essa perda, de quem foi essa perda, né? Então, ocorre essas divisões aí, para ocorrer o quê? As trocas entre os participantes mais efetivas, porque essas trocas, além de trazer a questão do acolhimento, então não sou eu só que estou sentindo essa dor, também me traz dicas, né, de como enfrentar tudo isso, porque às vezes alguém está usando um recurso que pode me servir também para enfrentar essa situação. E no meio disso tudo tem a questão técnica, que aí entra a minha parte, de auxiliar aí nesse processo, trazendo algumas explicações, trazendo algumas ferramentas também para ajudar nisso. Então, o grupo é dividido em alguns módulos que a gente trabalha todas essas questões. Trabalhamos sentimentos que são mais comuns, que mais aparecem, trabalhamos algumas estratégias, trabalhamos como reorganizar essa rotina, porque muitas vezes eu perdi alguém que me ocupava muito tempo dessa rotina, que eu dedicava um cuidado, né, que eu era um cuidador aí dessa pessoa, então o que fazer com esse tempo que sobra, tá certo? Então todo esse cuidado é feito aqui. Para maiores informações, gente, entre em contato, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau! E a gente vai cuidar da nossa saúde visual com as óticas Fabrilem, que tem a melhor opção em lentes multifocais da região, hein? As lentes multifocais Noblen são desenvolvidas com alta tecnologia, oferece máximo conforto visual e fácil adaptação para o seu dia a dia. E o melhor, você paga apenas R$ 590. Olha só, lente multifocal por esse valor. Tem garantia de adaptação. Aproveite também as armações Noblen, com modelos modernos e estilosos por apenas R$ 199. O preço é justo, a qualidade é de verdade. E as lentes, gente, tem armações, tem tudo coisa mais linda. E nas óticas Fabrilem você vai fazer também os seus óculos. Não deixe de passar na Fabrilem. Seu olhar merece o melhor. Importante, são 4 lojas em Araraquara mesmo, na cidade de Araraquara. Tem uma no Shopping Jaraguá, tem outra na Avenida 7 de Setembro, tem também 2 Fabrilens lá na Rua 9 de Julho, no centro, tem uma grandona ali ao lado do Estradão, coisa mais linda. Tem Américo Brasiliense também. E querem saber onde tem por toda a região do nosso interior de São Paulo? Araras, tem em Bariri, tem em Catanduva, tem em Pirassununga, tem em Leme, Jabuticabal. Gente, visite a Fabrilem mais próxima de você. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais pauta, com mais aprendizado sobre ansiedade, com a neuropsicóloga, psicóloga, professora Giovana Benassi César. A gente já vem. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas óticas Fabrilem você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de R$ 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por R$ 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilem. Visite umas de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora.
com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Voltamos ao Conexão Saúde. A conversa de hoje é sobre uma população com uma dor coletiva. É isso mesmo, a gente fala sobre a ansiedade. O Brasil lidera quando se fala em ansiedade. Estamos aqui com a psicóloga, neuropsicóloga, docente da Universidade de Araraquara e também doutoranda pela USP. Que coisa boa! A gente tem que reforçar isso porque é algo, né, que você busca sempre todo esse estudo, certo, Giovana? Ah, sim, a gente sempre tem que estar se atualizando, né, de certa forma. Com então, certeza. É Giovana Benassi César hoje continua aqui conosco e nós estamos falando de um assunto importantíssimo, que até, não que viralizou, mas ficou comum a gente falar, estou com ansiedade, estou com crise de ansiedade. A gente agora tem facilidade de falar, temos a questão do pânico, que a gente ainda não conversou. E eu penso que as causas são complexas, como você falou no início do programa, de fato. E multifatoriais. Mas a nossa sociedade hoje existe uma característica muito forte, a característica da alta produtividade. Sim. A gente precisa abraçar o mundo e, além disso, a gente adiciona a questão das redes sociais, o mundo digital, que também trouxe a grande questão da comparação no dia a dia da vida das pessoas. Exato. E isso, de alguma forma, adoece, Giovana? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, acho que tanto o uso da tecnologia de modo geral e essas redes sociais que a gente a todo momento entra e consegue acompanhar notícias de todos os tipos, fazer comparações, então, em relação às pessoas que a gente segue, enfim, e isso vai se criando, né, um mal-estar. Em que sentido? Mas hoje eu estou trabalhando, e outra pessoa está tendo uma vida diferente da minha, e isso vai gerando o quê? Uma insegurança, e com certeza isso tem um impacto para sintomas relacionados à ansiedade. Eu acho que não só a questão das redes sociais, mas as informações também, elas estão, tá tudo muito volátil, e eu acho que isso acarreta em ansiedade. Eu acho que essa questão também da produtividade, a todo momento está todo mundo produzindo, e nesse momento ser produtivo é algo que as pessoas veem como algo importante, e de fato é. É uma característica muito valorizada, marcante super valorizada. Desse período atual. É importante? É importante a gente sermos produtivos. No entanto, quando isso é de modo expressivo, né, traz prejuízos também, e isso reflete aí no aumento do número de pessoas com ansiedade. Com certeza. E quais são os tratamentos mais eficazes atualmente para ansiedade, para transtorno de ansiedade? A psicoterapia é suficiente ou costuma ser combinada com medicação? O tratamento, acho que vai depender muito do caso, né? A terapia, eu trabalho com abordagem da terapia cognitivo-comportamental, e a gente tem evidência científica da importância essa abordagem para sintomas aí, transtornos de ansiedade, mas a gente sabe que muitas vezes a terapia ela precisa desse acompanhamento também com um médico, e a gente costuma fazer um encaminhamento. Eu acho que essa combinação faz com que o indivíduo ele se sinta mais seguro, né, e tenha benefícios tanto da intervenção farmacológica, quanto também aprendendo maneiras de lidar
não só com sintomas de ansiedade, mas com as demandas da vida, né? Porque a gente sabe que a gente sempre vai ter problema, né, Pri? Não tem como passar nessa vida sem questões para serem resolvidas. Exato. E isso pode, óbvio, né, situações em que nos trazem aí desafios, isso leva a determinado tipo de ansiedade. E a gente aprender a manejar não só os sintomas relacionados à ansiedade, mas também a enfrentar de maneira mais assertiva esses problemas que, óbvio, vão aparecer na nossa vida, é muito importante. Muitos brasileiros ainda enfrentam estigma ao buscar ajuda psicológica. Como que isso afeta o diagnóstico? Como que afeta o tratamento de ansiedade até no nosso país? Você sabe que eu acho que isso tá sendo... Tá quebrando. Tá sendo melhorado. Tá sendo melhorado, tá ficando um pouquinho melhor. Eu acho que as pessoas, elas estão buscando mais tratamentos, né? Eu acho que esse conceito de que a psicologia é para pessoas que muitas vezes têm problemas psiquiátricos, mas na nossa sociedade, eu acho que hoje muitas pessoas têm. E tudo bem, e tá tudo certo, a gente busca... pode ter psiquiátrico, Exato, exato. E as pessoas acabam buscando muito mais recursos para sintomas mais físicos, para doenças mais físicas, né? E que a gente muitas vezes, por exemplo, quebrei a minha perna, então eu busco médico. Claro. Mas para quando a gente está sentindo alguma dor mais relacionada psíquica, emocional, a gente tem esse estigma em buscar um profissional, mas eu acho que isso tem mudado, eu acho que principalmente pós-pandemia, com esse aumento exponencial de casos, não só de ansiedade, mas de todos os, né, de sintomas depressivos, enfim, as pessoas elas estão buscando mais, eu acho importantíssimo. Acho que também a gente hoje tem a questão do atendimento remoto, de atendimentos online, então isso facilita, porque às vezes era uma desculpa, mas eu tenho que sair, não dá tempo, isso agora tá muito mais fácil, principalmente pós-contexto pandêmico. Telesaúde, não exato, é? A gente está aqui com o exato. H-Saúde, faz a telemedicina também. Isso é muito importante, né? Facilitar, deixar formas diferentes de atendimento. Exato. Só engrandece toda a categoria de saúde, acredito. Com certeza, com certeza. E como você acredita que a gente deve promover a saúde mental, né, de forma preventiva? O que seria olhar e falar, eu preciso me cuidar para que eu não chegue num estágio de um transtorno de ansiedade, percebi que eu já estou com alguns sintomas ansiosos, né? Como que a gente pode se buscar ajuda, ou inicialmente até dentro de casa, olhando de maneira diferente para os problemas? Qual que é o seu direcionamento quando a gente fala de ansiedade, Giovana? Gente, é buscar qualidade de vida. Qualidade de vida de que forma? Vai englobar uma boa alimentação, vai englobar qualidade de sono, atividade física. Então a saúde mental ela está muito entrelaçada a todos esses fatores. Boas relações, a gente sabe que o social também é muito importante. Então é isso, eu acho que a gente olhar o ser humano como algo complexo e que vai englobar vários fatores ali que vão nos trazer uma melhor qualidade de vida, e isso óbvio que tem um impacto na nossa saúde mental. E nós sabemos que cada idade tem uma característica específica e questões relacionadas daquela faixa etária. Sim. A gente tem aí uma faixa etária do envelhecimento, a gente sabe que nós somos uma população que precisa aprender a envelhecer, seremos cada vez mais idosos na nossa, né, a pirâmide tem mudado, né, a curva, exato. Isso tem mudado. E a gente percebe que crianças também, na idade tenra, né, muito mais novas, já estão com essa questão relacionada à ansiedade. Né? Muitas vezes tem características na idade da pessoa idosa de solidão, relacionados a isolamento social e outras questões de luto, de saúde, de perda das facilidades, do dinamismo da vida. Como que você enxerga cada fase e a ansiedade atuando e a prevenção também atuando em cada etapa da vida? Eu vejo que como você estava falando, em cada fase da nossa vida, nós temos algumas características, né, que a gente se relaciona aí com esses sintomas mais psicológicos, né? Eu vejo muito, por exemplo, em crianças, esse uso
das telas. Desenfreado, desenfreado das telas, exato. Isso acho que tem um papel importante também para o desenvolvimento aí de sintomas ansiosos. Na nossa vida adulta, essa questão da produtividade, então isso faz com que sempre isso seja muito valorizado e traga comparação, traga sentimentos relacionados à insegurança e acarretando aí em sintomas de ansiedade. Acho que da velhice, como você falou, né? Eu acho que em todas as fases, o que é importante? A gente tentar sempre buscar, acho que como a gente estava conversando, essa qualidade de vida, né? A estimular a criança a ter uma variedade aí de estímulos diferentes, que não só as telas, né? Claro. Na vida adulta o trabalho é importante, a produtividade é importante, a gente sabe disso, a gente faz parte de uma sociedade em que isso Mas é tem importante. que ter o equilíbrio. Mas tem que ter o equilíbrio. E acho que também na velhice, a gente pensa sempre que envelhecer é também um problema, mas não necessariamente precisa ser. Claro. Tem que buscar ajuda, buscar atividades que vão estimular tanto aspectos cognitivos quanto esse aspecto social, buscar atividades que dão determinado tipo de prazer para aquelas pessoas. Então eu acho atividade física, então todos esses fatores e a busca por essas atividades faz toda a diferença, acho que em qualquer faixa etária. Buscar propósito sempre Com e certeza. olhar para dentro, se autoconhecer, buscar ajuda na hora certa. E eu falo que o principal quando a gente fala de saúde mental é perceber os sinais, não é? Perceber os sintomas, porque muitas vezes a gente passa por cima e a gente vai vivendo passando por cima sem perceber o que a gente está sentindo. Que aquela emoção não faz parte, nunca fez e agora faz parte da nossa vida, da nossa personalidade. Buscar. O porquê das coisas, não é? Exato, eu acho que acima de tudo buscar a qualidade de vida, acho que todos esses fatores são importantes, mas atrelado, né, também a buscar uma qualidade de vida no sentido de atrelado à saúde mental. Exato, porque uma coisa está relacionada a se uma coisa não está bem, nada vai ficar bem. Então a gente sempre tem que buscar ajuda, buscar profissionais especializados para se cuidar. Eu acho que esse autocuidado, as pessoas normalmente cuidam muito dos outros. É verdade. E não se olham, não olham para suas necessidades básicas, né? Como, por exemplo, essas psicológicas. O que está passando pela minha cabeça, como eu estou me sentindo. A gente fundamental tende hoje. a viver nesse automático. Infelizmente. E não ter a consciência e não estar vivenciando o presente. Então eu acho que é muito importante. Eu sempre brinco que o presente é um presente. Não é? E Tá a gente no tem nome. que tá no nome. A gente tem que usufruir da melhor forma possível. Com certeza. A gente fica muito feliz em recebê-la aqui, Giovana Benassi César, psicóloga, neuropsicóloga, doutoranda em saúde mental pela USP, professora da Universidade de Araraquara. Giovana, muitíssimo obrigada pela sua participação. Queremos sempre aqui no Conexão Saúde. É um prazer estar aqui com você sabe disso. E principalmente falando desse tema aí, que tem uma relevância imensa. Que é infindável. Pra gente. E a gente Exato. precisa cuidar com certeza. Sim. E a gente chega no nosso plano de saúde, a minha pergunta no momento é: quem aí não gostaria de ter um médico sempre por perto? É com a telemedicina H-Saúde, isso é mais do que possível. Atendimento por vídeo, com total segurança e privacidade, que é importantíssimo também, né? No conforto da sua casa ou onde você estiver, é fácil, é rápido. Pelo aplicativo H-Saúde, você fala com o médico a qualquer hora do dia ou da noite. Prestem atenção, a qualquer hora, 24 horas. Ou você também pode se dirigir a uma das cabines de telemedicina que tem lá no Hospital Carlos Fernando Malzone e também na unidade H-Saúde de Itápolis. Com a telemedicina H-Saúde, você recebe orientações médicas, receitas e até encaminhamentos para especialistas, tudo sem custo nenhum. Você viu? Receita, gente, você consegue pela telemedicina H-Saúde, sem custo e sem coparticipação. Para mais informações, você pode acessar hsaude.net.br/telemedicina.
telemedicina. Telemedicina H Saúde, seu médico muito, mas muito mais perto de você a qualquer hora e em qualquer lugar. H Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. E a gente chega com ele, Dr. Michel Nasser. Seguimos com os nossos quadros de saúde, sempre com muito conteúdo sério, atual e cheio de informação para você, ouvinte, telespectador Conexão Saúde. Dr. Michel Nasser, ele é médico, cirurgião vascular e vai falar sobre uma tecnologia que vem fazendo toda a diferença para o mapeamento venoso avançado. Você sabia que ele permite um diagnóstico mais preciso das varizes, dos vasinhos e outros problemas circulatórios? Gente, a ciência sempre à frente, ajudando muito a prevenir doenças, e o Dr. Michel também. Fala, Dr. Michel. Depois de realizarmos o ultrassom venoso dos membros inferiores, nós realizamos o mapeamento das varizes. O mapeamento das varizes nada mais é que utilizarmos aparelhos modernos e sofisticados para identificar os vasos. Nós chamamos eles de GPS de localização de varizes. Um deles é o fleboscópio. Esse aparelho que tem uma luz de LED que identifica as varizes. E quem também está com a gente hoje aqui no Conexão Saúde, sempre, né, é a fisioterapeuta Marina Gomes, especialista em reabilitação cardiopulmonar. Ela faz parte do time lá da Ar Clinic, referência em saúde respiratória na cidade e na região de Araraquara, sob a coordenação dos médicos, o Dr. Flávio Arbex e a doutora Maria Carolina Arbex. O cuidado lá é integral, personalizado, baseado na melhor ciência disponível. Vamos ver o que a fisioterapeuta Marina reservou para a gente hoje. Olá, eu sou a Marina, fisioterapeuta, especialista em reabilitação cardiopulmonar, e hoje, como prometido, eu vou ensinar como que faz a espirometria, que é aquele famoso exame do sopro. Então, o exame, ele é feito todo com o nariz fechado, né, com um clipezinho no nariz, e a boca vai acoplada no bucal. A boca ela não pode ter vazamento nenhum pelo cantinho da boca. Vai respirar normal. E quando eu pedir, vai encher o peito bem rápido e assoprar o mais forte que conseguir e permanecer soltando esse ar por 6 segundos. Vai parecer que o ar acabou. Não pega fôlego, mantém soltando todo o ar, fazendo força no abdômen para deixar o ar sair. E quando eu pedir, vai encher o peito bem rápido, o mais forte que conseguir. O exame é super tranquilo, até porque nós temos uma grande profissional da fisioterapia, a Marina, que nos corresponde aí com todas as expectativas. Então, quem precisar fazer o exame pode vir com tranquilidade, porque não tem segredo nenhum. Outro detalhe importante é que às vezes a pessoa vê todos esses equipamentos e acha que vai ter dificuldade ou vai ter dor. Não tem dor nenhuma, pelo contrário, você vai prestando atenção nos ensinamentos da fisioterapeuta e vai fluindo, você vai fazendo numa boa e depois é só descobrir os resultados. E a gente continua nos nossos momentos especiais dos quadros de saúde aqui no Conexão Saúde. Quem fala com a gente hoje é a Eliane Baruch Bignotto, representando a Funerária Bom Jesus, uma instituição que há décadas oferece cuidado, respeito e acolhimento naquele momento mais difícil da nossa vida. Nós, da Funerária Bom Jesus, temos o compromisso maior em te dar assistência e o suporte no momento em que você realmente mais precisa. Estamos com uma equipe de colaboradores extremamente treinados para que você se sinta seguro e amparado. Cuidamos de todo o processo que envolve a assistência funerária, a liberação da documentação, a remoção, a preparação do ente querido, com técnicas treinadas pelos nossos colaboradores. Com respeito, seguimos todos os desejos da família enlutada, da cerimônia, do velório, do enterro ou cremação. Contamos também com assistência psicológica pós-óbito, que é muito importante para que a família possa realmente se sentir amparada no momento da saudade. E com o mesmo carinho, nós atendemos o seu pet. A nós, da Funerária Bom Jesus, convidamos você a conhecer o nosso trabalho de perto, a nossa missão e a nossa
visão e os nossos valores são muito importantes e são realmente seguidos à risca. Nos visite, estamos aqui para atendê-los, ou solicite uma visita. E todos nós sabemos que a Funerária Bom Jesus se diferencia pelo compromisso com a excelência e principalmente pela forma como ela transforma um momento de dor em uma experiência de respeito e de amor. Gente, não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas também de proporcionar amparo, escuta e cuidado genuíno. Em tempos tão difíceis, tão sensíveis, a confiança é fundamental. Por isso que essa empresa trabalha com informações claras, contratos objetivos, valores justificados. Você não vai ter surpresa nenhuma na Funerária Bom Jesus, apenas apoio. E por fim eu deixo aqui uma mensagem que inspira o trabalho deles, o trabalho da equipe, que é: a morte nos lembra da preciosidade da vida, que os pequenos gestos, o amor, a presença, sejam sempre valorizados, porque no fim o que permanece é o legado de afeto que a gente deixa, não é verdade? Os planos, pessoal, da Funerária Bom Jesus é a partir de R$16. Eu reforço que tem plano para pet, que é a coisa mais linda do mundo. Já fiz o meu para minha Lolinha, olha, coisa boa. E nós nos sentimos muito honrados de ter a funerária aqui e a abertura para a gente falar de pauta como luto, como a morte, porque sempre quando a gente pensa sobre isso, a gente valoriza mais a vida, a gente valoriza mais a nossa saúde. Combinado? E ó, tem gente aí que tá aproveitando bastante e aproveitando cada cantinho do Clube Araraquarense. É muita energia, é muita alegria. E no quadro de hoje, quem dá o recado é a Heloísa Zani de Lemos. Olha aí, tem 10 aninhos. Ela tem um convite especial para fazer para vocês. Se vocês ainda não descobriram aí muita coisa boa e divertido do clube, eu tenho certeza que você associado vai descobrir sempre aqui no nosso programa. Oi, eu sou a Heloísa, eu tenho 10 anos, eu venho pro clube desde que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu gosto muito de vir aqui, tenho várias amigas, várias pessoas que eu conheço, muito legais, fora e dentro do clube. E eu gosto muito de praticar esportes como balé, sapateado e vôlei. Vem pro clube! E a gente continua celebrando a vida e a vida pede grandes celebrações também. E o lugar certo é o Que Festa Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá cada detalhe é pensado com carinho, sofisticação, dedicação. Os ambientes são climatizados, buffet próprio, estrutura completa. É uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com tranquilidade, emoção, aquela festa, Emoção muito no Que Festa. Você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar sonhos com atendimento humanizado, soluções sob medida. A sua festa acontece do jeitinho que você sempre imaginou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. Coisa boa, a gente já fica com vontade de fazer uma festa, de celebrar algum evento aí. E a gente volta para os nossos quadros de saúde, é isso mesmo. E a gente traz um tema seríssimo, que é sobre a meningite, que é uma doença grave, é uma doença de evolução rápida, mas a boa notícia é que ela pode ser prevenida. No quadro de hoje, o médico pediatra Dr. Victor de Almeida, da Clínica da Fonte, fala sobre a vacina meningocócica 20. É nova, é uma proteção mais ampla contra os tipos mais perigosos da doença. Ele explica aí quem deve tomar, por que é tão importante e como que a vacina ajuda a proteger não só quem recebe a dose, mas também, gente, toda a comunidade. Vacinação é saúde, é prevenção. Vamos prestar atenção. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre algumas dúvidas muito frequentes agora com algumas vacinas de crianças que foram lançadas no mercado. Uma não é tão nova, mas acabou de sair a pneumocócica número 15. Então, só para vocês saberem o que isso significa, é assim. A vacina ela tem um número. A primeira que saiu para criança, abaixo de 2 anos, foi a pneumocócica 7. Tinha 7 famílias de bactérias que ela cobria.
Depois saiu a pneumo 10, ou seja, tem 10 famílias, aumentou o espectro. Depois saiu a 13, atualmente tem a 15 e já tem, nos Estados Unidos, já existe a 20, tá? Então, a ideia dos laboratórios é cada vez você tentar abrigar mais bactérias que possam ofender ao ser humano, as crianças principalmente. Então, não é que o seu filho tomou uma pneumo 10 é muito pior do que a 15. É claro que a 15 é melhor porque ela tem uma cobertura de 5 famílias a mais. Isso é ótimo. Bem, segundo ponto é a diferença entre a meningite meningocócica tipo C, que é a que tem na rede pública, que é uma ótima vacina, e a ACWY. Então, a ACWY ela contempla 4 famílias ao invés de uma. Tá? Existe uma outra que não é dada no posto de saúde, que é a meningocócica tipo B, que atualmente é a mais prevalente na maioria das faixas etárias. Tá? Então você deve conversar com o seu pediatra a respeito da melhor estratégia para proteger o seu filho. A gente vai para um brevíssimo intervalo, mas fique conosco, porque tem Cássio Ropelato, psicólogo, trazendo uma reflexão interessantíssima. Temos o nosso quadro de espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora e temos também recado muito importante dele, Dr. Drauzio Varela. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Voltamos para o Conexão Saúde, sempre com muita informação útil, e agora a gente vai refletir bastante. Olha, o Cássio Ropelato, psicólogo, traz para a gente uma reflexão sobre e se o que chamamos de normal fosse, na verdade, uma forma discreta de exclusão. No quadro Despertar, o psicólogo clínico e comunicólogo Cássio Ropelato traz uma reflexão muito potente sobre o fenômeno da inclusão. Quem inclui? Quem é incluído? E por que a diferença ainda assusta? Vamos lá, um convite à consciência, à escuta e ao respeito que vai muito além das palavras. Olá, meu nome é Cássio Ropelato, sou psicólogo clínico e uma das questões que me levantaram numa palestra recentemente, o que é a inclusão e se é possível o fenômeno da inclusão. Então eu gostaria primeiro de refletir com vocês o que significa exclusão. Significa tudo aquilo que eu não sou capaz de amar, tudo aquilo que eu não sou capaz de me relacionar. A exclusão como fenômeno revela a minha incapacidade de lidar com aquilo que é diferente ou aquilo que não corresponde às minhas expectativas. A inclusão, quando se fala, por exemplo, nas escolas, nas universidades, às vezes se perde numa questão muito importante, ao meu ver. Qual é a possibilidade real de inclusão
quando eu não dou capacidade para o outro, quando eu não capacito o outro para fazer parte. Muitas vezes eu insiro o indivíduo, mas eu não o possibilito fazer parte de verdade. Ou seja, incluir é capacitar e não reconhecer o incluído como incapaz. A inclusão é algo que, quando eu me relaciono com alguém e sinto que a partir de agora não posso conviver com ele, não é uma questão de exclusão, é uma questão de escolha, onde eu me torno o incluído, eu me torno a pessoa que pode sim optar por não conviver, mas a exclusão difere num único sentido. Quando eu estou excluindo alguém, eu entro em mágoa e ressentimento, porque eu defino essa pessoa como negativa. A inclusão é um movimento de amor, portanto, é dar o lugar que é devido ao outro, mas também tomar o lugar que me é devido. Incluir, a inclusão é uma escolha que eu posso fazer, desde que seja conduzida pelo e por amor. Chegamos ao nosso quadro em parceria com o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Com ele, médico psiquiatra, Dr. Alexander Moreira Almeida, fundador do núcleo, que traz um alerta. A maioria dos profissionais de saúde não está preparada para falar sobre espiritualidade. A declaração foi feita em uma entrevista à Rádio CBN e traz à tona um tema urgente: como cuidar do ser humano de forma integral. Como cuidar sem considerar suas dimensões mais profundas. Gente, reflexão mais do que necessária sobre formação, empatia e também sobre cura, que vai muito além do corpo. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A maioria dos profissionais, no Brasil inclusive, tem um interesse de abordar a espiritualidade, reconhece a importância já, não existe essa resistência entre os profissionais, na maioria deles, os estudos estão muito claros sobre isso, mas a maioria não foi treinada a como lidar com isso. Na faculdade de medicina, na residência, na pós-graduação, não treinaram. E pelo contrário, às vezes receberam um treinamento para dizer que não se pode falar sobre esse tema ou que isso é necessariamente negativo. Isso é um dado alarmante que a gente também tem de algumas pesquisas. Então, algumas dicas que eu dou para quem quiser acompanhar. Primeiro, nós temos um canal no YouTube do nosso grupo de pesquisa, que é a TV NUPES, Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde. TV NUPES no YouTube, tem mais de 300 vídeos de mais de 80 autores e líderes de 15 países do mundo nesse assunto. Nas nossas redes sociais, alex.nupes, estamos sempre colocando material novo sobre ciência, saúde e espiritualidade. Então, os eventos, as publicações do Brasil e do mundo de destaque estão surgindo, estão sendo colocadas lá também. Essa dica eu tenho certeza que é para muita gente. Ó, quem aí já se pegou falando sozinho? Pode ser normal, mas e se esse hábito começa a te deixar incomodado ou vem junto com outros sintomas? É hora de repensar e no quadro de hoje o Dr. Drauzio Varela alerta sobre quando essa prática pode ser um sinal de que você precisa de ajuda profissional. É normal falar sozinho? Olha, eu acho que sim. Muita gente fala sozinho. Às vezes pode causar constrangimento. Você vê as pessoas que passam na rua falando sozinhas, todo mundo olha meio esquisito. Eu mesmo falo sozinho. Geralmente é durante o banho. Quando eu estou me preparando para dar uma entrevista, para fazer uma gravação, às vezes eu ensaio falando sozinho. Não há problema nenhum. O problema é quando isso começa a te provocar constrangimentos socialmente. Ou quando você começa a ouvir vozes que parecem reais e que te dão ordens. Se você apresentar esse tipo de sintoma, procura um psiquiatra para fazer uma avaliação.
Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas nós estamos juntos toda semana, trazendo muita informação útil, de qualidade, segura, e é o que a gente sempre conversa aqui nos bastidores. A gente não subestima a nossa audiência, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Temos uma curadoria aqui no nosso programa. A gente sabe e a gente traz sempre o que tem de melhor em saúde, em qualidade de vida e bem-estar. Um beijo enorme, ficamos aqui até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar.